Shalom, 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 shalom! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio ah, da Palavra de Deus, do ensino da Palavra de Deus, ah, comigo, o apóstolo Jocelyn. Espero que você esteja a ser abençoado com todos esses episódios da Palavra de Deus. Tem sido uma bênção muito grande ah, e uma responsabilidade também grande estar aqui a ministrar, a ensinar, a pregar a Palavra de Deus. É um privilégio muito grande. Eu sempre digo que eu não tomo por orgulho ah, ou algum tipo ou não tenho nenhum tipo de orgulho pensar que eu sou o melhor dos mestres, mas eu tenho prazer em compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho prazer em compartilhar a palavra de Deus e é para mim uma grande honra, é para mim uma grande alegria poder compartilhar a palavra com quem gosta realmente de ouvir a palavra de Deus, quem gosta de saber um pouco mais sobre a palavra de Deus. E se estes ensinos têm te abençoado, têm te iluminado, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo para você compartilhar, não é? Nós estamos quase a atingir a meta dos 1.000 seguidores, se é que já não atingimos agora. Então, tem sido uma alegria para mim que ver que as pessoas realmente têm interesse na palavra de Deus. No Ministério de Oração, nós, às terças-feiras, às 19 horas, aqui em Ribeirão Preto, Brasil, e meia-noite em Moçambique e outras partes do mundo que nos assistem. Ah, Tem sido uma grande alegria poder fazer batalhas espirituais, fazer oração. Deus nos revela pontos de oração que são bastante interessantes. E tem sido uma grande alegria fazer esses episódios. Começamos há bem pouco tempo, mas pela graça de Deus, em menos de uma semana, agora próxima duas semanas, já vamos atingir, perdão, 3 semanas, já vamos atingir a meta dos 1.000 seguidores aqui no YouTube. Então é uma grande alegria. Se você puder, continue a subscreva. Ative o sininho para você ser notificado toda vez que nós colocamos alguma informação. Dê um soco ali no botão do like, muitas e muitas vezes like, para o YouTube poder sugerir. Comente na secção de comentários para que o YouTube considere este conteúdo relevante. Então eu, na verdade, conto contigo para poder crescer, poder levar a palavra para mais pessoas, para que mais pessoas sejam transformadas, para que mais pessoas sejam edificadas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazemos nada para a nossa própria glória. Não fazemos nada para o nosso próprio conhecimento. Nós apenas somos vasos que Deus usa para levar a sua palavra. E é importante que você participe, seja participante nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus. Por que é que eu digo isso? Porque Jesus está à portas. Jesus está à portas, essa é a verdade. E nós temos que levar a palavra de Deus para mais pessoas, temos que levar a palavra de Deus para mais países, mais nações, mais continentes. Temos que alcançar mais cidades, mais bairros, mais vilas, mais vilarejos, enfim, nós temos que levar a palavra. A Bíblia diz que ele nos mandou ir e nós temos que ir. E nós trazemos esses ensinos para você ser fortalecido. Hoje em dia existe tanta baboseira, tanta heresia. Então, quando você apanha a palavra de Deus, que ela é viva, ela é pura, ela está a ser ministrada de forma original, sem como nós chamamos, cut edit. Ah, É bom você aprender disto. Por quê? Porque vai edificar o seu próprio espírito, vai te edificar e vai te ajudar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. E é isso que nós buscamos. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você não tem como o fazer se você não se tornar um espírito de verdade, se você não se tornar efetivamente um espírito. Em primeiro lugar, você tem que aceitar a Jesus, arrepender do seu pecado, entregar a sua vida a Jesus, tê-lo como seu único Senhor e Salvador. Em segundo lugar, você tem que
começar a caminhar com o Espírito Santo. Aprender quem ele é, como é que ele opera, como é que ele fala. Segundo lugar, você tem que aprender a orar. Terceiro lugar, perdão, tem que aprender a orar. E é sobre isso que eu quero falar consigo hoje, sobre o poder da oração, sobre a oração. Muito se fala sobre a oração, mas eu pouco encontro hoje em dia ah, algum canal, quando digo canal não estou falando de uma plataforma, na verdade, algum canal que realmente ensine sobre a oração, não é? Ensine sobre a oração. Nós falamos muito e dizemos que não se ensina a orar, orar e falar com Deus, e não é mentira orar e falar com Deus, mas é uma meia verdade, não é? No livro de Lucas, Jesus, a Bíblia nos traz aqui algo que eu gostaria de compartilhar convosco. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Como você pode ver, ensina-se a orar. Você tem que aprender a orar. Há muitas pessoas que pensam que a oração é o quê? É apenas estar na igreja e dizer Senhor, obrigado. Não. A oração vai para além disso. E são questões que você tem que se fazer. O que realmente é a oração? Como é que eu sei que eu estou a orar efetivamente? Que tipo de oração é? Porque, sabes, aquilo que nós não sabemos, nós facilmente condenamos. Aquilo que nós não conhecemos, facilmente desprezamos. É uma doutrina nova, é uma heresia, Jesus nunca falou disso, a Bíblia não fala disso. Mas toda vez que você se fecha, toda vez que você se prende, toda vez que você bloqueia a tua mente para você não aprender algo novo, você se limita de experimentar coisas novas na presença de Deus. Todos nós conhecemos uma face de Deus. Há uns que conhecem o Deus do amor, há outros que conhecem o Deus da vingança, há outros que conhecem o Deus da cura, há outros que conhecem o Deus da libertação. Todos conhecem a Deus, porque Deus é todas essas coisas. Entretanto, quando nós vamos conhecendo mais dele, a Bíblia fala que nós crescemos em graça. Paulo vai nos dizer que graça vos seja acrescentada através do conhecimento da palavra de Deus. Estamos a dizer que nós crescemos toda vez que nós temos conhecimento da palavra de Deus. Estamos a dizer que toda vez que eu me abro para conhecer mais de Deus, eu cresço espiritualmente, eu cresço na graça de Deus. Se você tem pouco conhecimento sobre as manifestações de Deus, sobre a revelação de Deus, quando eu falo Deus, falo de Jesus. Quando você tem pouco conhecimento sobre a palavra de Deus, a graça que está sobre a sua vida, a revelação que estava sobre a sua vida, ela também é muito pequena. É muito pequena. Então, há coisas de Deus que você nunca vai compreender. Há coisas de Deus que são santas, que você vai chamar impuras, porque você tem pouco conhecimento sobre aquilo. Então você começa a desprezar. Você cresceu numa área, glória a Deus por isso. Entretanto, você começou a desprezar as outras coisas. Por que você despreza? Porque você não conhece, você não sabe. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para que você possa crescer no entendimento da palavra de Deus. Por isso que para mim é muito importante que você compartilhe. Toda vez que nós vamos online, que você seja o primeiro. Olha, o apóstolo já vai falar. O apóstolo já vai ensinar. Vamos sentar para ouvir. Ou que você assista num horário que seja mais flexível para si. Que você sente para aprender. Olha, deixa-me te dizer algo. Você não pode dizer que você ama Deus. Você não pode dizer que você ama um Deus que você não conhece. Você também não pode servir a um Deus que você não conhece.
Para você dizer que você ama Deus, você o conhece. Você sabe o que ele fez, você sabe quem ele é. Então, todo este conhecimento sobre ele gera no teu coração amor. Nós dizemos que amamos a Deus por aquilo que ele fez por nós. Paulo, ele disse, olha, o amor de Deus nos constrange. Por que o amor de Deus nos constrange? O que ele sabia de Deus que lhe deixava constrangido? O que ele nos sabia sobre Jesus? Quer dizer, o amor de Jesus nos constrange. Por que ele disse isso? O que ele sabia acerca de Jesus que lhe constrangia? Você está vendo? Então é importante você ter conhecimento da palavra de Deus. Se você é crente, o teu conhecimento da palavra de Deus é muito limitado. Sabes, há um nível... Você é crente porque aceitou a Jesus, é claro, mas olhando para ti e para um descrente, o teu nível é quase que igual. Fora o facto que você foi separado porque você aceitou a Jesus. Então, a Bíblia nos chama para um conhecimento mais profundo na palavra de Deus, no conhecimento de quem é Deus. Paulo disse que nós possamos crescer até a estatura de Cristo. O que significa crescer? Conhecê-lo e nos tornarmos como ele. Os apóstolos de Jesus foram ter com o mestre. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Assim como os discípulos de João foram ensinados. Ensina-nos a orar. Eu tenho uma pergunta para ti. Você sabe orar? Eu tenho uma pergunta para ti. Você quer aprender a orar? Compartilha, por favor. Compartilha esta live, compartilha esta live para que mais pessoas também possam entrar e poder aprender sobre a oração, para que juntos possamos destruir mais as armadilhas do diabo. Amém? Por favor, compartilha esta live com alguém. Compartilha esta live com alguém. Aleluia. Existem vários tipos de oração. A oração de intercessão, a oração de concordância, a oração no espírito, ou oração em línguas, a oração de declaração da palavra de Deus com fé, a oração de questionamento. Existem vários tipos de oração. Infelizmente, não tenho como trazer todas as definições, todas elas hoje, mas vou me focar em algumas para que possamos olhar com detalhes, olhar com profundidade. Algumas. Você pode, talvez, se o Espírito Santo nos permitir, possamos voltar a falar sobre este assunto e abordar vários outros tipos de oração que eu mencionei aqui, talvez não vá mencionar aqui, se pela graça de Deus eu conseguir. Amém. Deus seja louvado em todas as coisas. A oração de concordância. Eu vejo muita gente gosta de fazer a oração de concordância. O que é a oração de concordância? A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 18 que Jesus vai nos ensinar, disse, se 2 ou 3 concordarem sobre algum assunto, será concordado nos céus. Se você ligar ou desligar na terra, será desligado nos céus. Você está vendo? Jesus agora nos traz um tipo de oração, a oração de concordância. O que é a oração de concordância? A oração de concordância são quando duas pessoas elas concordam sobre algum assunto. A Bíblia fala quando aquelas pessoas concordam sobre aquele assunto que elas concordaram, já está. Mas como é que funciona efetivamente a oração de concordância? Eu não posso chegar pura e simplesmente, o Lucas está aqui comigo no estúdio, dizer, Lucas, vamos fazer a oração de concordância sobre este assunto
que está acontecendo aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, que as pessoas estão a ser assaltadas aqui no centro. E pronto, vamos orar. E ele começa a orar. E eu também, como eu estou aqui a orar, estamos a orar, Senhor. Bom, estamos a orar, é uma verdade. Entretanto, não vai ser efetivo para a oração de concordância funcionar. Veja só, ele tem que concordar comigo. Se 2 ou 3 concordarem, eles têm que estar. Quer dizer, o nosso coração tem que ser o mesmo. Tem que haver concordância entre eu e ele. O que quer dizer que eu tenho que lhe explicar na essência sobre o assunto. Suponhamos que eu queira concordar com ele que essas lutas e ataques que a igreja está a sofrer têm que cessar. E que toda pessoa que se levantar contra a igreja de Cristo, contra o corpo de Cristo, tem que ser destruída, tem que cair. Eu tenho que lhe explicar, ou seja, veja só, eu vou lhe trazer na essência, eu vou trazer a explicação. Lucas, olha, o que está acontecendo no corpo de Cristo é isto. As pessoas estão se a levantar para denegrir a imagem da igreja. A igreja de Cristo está a ser denegrida aqui no Brasil. As pessoas falam mal da igreja. A igreja perdeu credibilidade. O nome de Jesus é desrespeitado na boca das pessoas. As pessoas não têm mais temor ao nome de Jesus. As pessoas não respeitam mais a autoridade, que são os líderes que Deus colocou. A Bíblia diz que eu vos darei um pastor, um servo, de acordo com o meu coração, que provém do meu coração para vocês. Mas a igreja trata um pastor como se fosse um nada. E eu vou explicar a ele o problema, explicar a ele com detalhes. Aí, o coração dele e o meu coração serão um só. Aí nós podemos orar. Aí nós oramos em concordância. É por isso que Jesus diz: se 2 pessoas concordarem sobre alguma coisa, eu não posso orar contigo quando você não concorda sobre mim. Quer dizer, eu sou a única pessoa que quer o assunto resolvido. Você está a orar pela fé. Vamos orar, e você começou a orar lá, eu estou a orar, Senhor. Não, tem que haver concordância. O teu coração e o meu coração tem que ser um só. E aí Jesus ia dizer: o que foi ligado na terra será ligado nos céus. Você está a compreender agora? O que nós ligarmos na terra, se 2 pessoas... Veja só, para causar a mudança, eu não preciso de muitas pessoas, só preciso de mais de uma pessoa só para concordar comigo. Se tiver mais, glória a Deus. Mas só preciso de uma pessoa para concordar comigo sobre aquele assunto. Então, eu não posso fazer a oração de concordância sozinho. Não. Alguém precisa ter alguém para concordar comigo. Chama o pastor aí ao lado, o irmão aí ao lado. Chama alguém que você confia. Alguém que também ora. E vamos orar sobre aquele assunto. Fazer oração de concordância. Vamos entrar em um acordo, nós os dois, aqui na terra, que as lives do Apóstolo Jocelyn vão crescer ao ponto do país todo parar para assistir. Aí nós vamos concordar. Se concorda comigo em casa, diga amém. Aleluia. Amém. Então, e é exatamente isso que é a oração de concordância. Então, se você vai orar, você tem que aprender a orar. Se você fazer oração de concordância, ore com alguém. Olha, eu estou a passar essa situação, eu quero ver mudança. Vamos fazer oração de concordância. Concordamos os dois. Ligamos na terra, será ligado nos céus. Você vê o quão poderoso é? É de verdade muito poderoso. É muito poderosa a oração de concordância. A oração de concordância é muito poderosa. É importante você aprender a orar. Quando você vai orar, por que você não consegue orar? Por que você diz que, olha, eu não consigo orar? Eu não consigo orar
Você limita-se em obrigado Deus e já está. Não. A oração, sabes? Deixa-me te dizer, a oração, se você quer descobrir se uma pessoa tem relacionamento com Deus, veja a oração dela. Não é por muito critério, não. Uh-uh. Quando você quer descobrir se duas pessoas são amigas, você vê o tipo de conversa que elas têm. Você vê, um está a falar, outro complementa. Parece que um está na mente do outro. Um está a falar, o outro está a ouvir com atenção. Se ele lhe conta alguma coisa, parece que aquilo também. Você vê que essas pessoas têm um relacionamento. Há uma ligação na conversa que eles têm. Que você vê que essas pessoas aqui, essas duas pessoas têm um relacionamento para além da medida. Conseguem conversar, estão sentados. O tempo está a passar 20 minutos agora, 30 minutos, e eles estão ali a fluir. A conversa simplesmente flui. Você vê o tipo de relacionamento. Hoje em dia, as pessoas se limitaram muito apenas a ouvir a palavra. Elas sentam para ouvir, tu entras para o YouTube agora, você vai ouvir a palavra de Deus, mas você já não ora. Essa é a verdade. Você já não ora. As pessoas não oram. Eu tenho viajado para ministrar em vários lugares e eu noto que as pessoas não oram. Não. Para uma pessoa orar tem que ser estimulada por muito tempo. Não. Você tem que ter momentos de oração sozinha. Quando nós estamos em grupo, é só mais uma oportunidade onde você vai estreitar. Você não ora. Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, oração de gratidão. E parou por aí. Tem que gastar tempo a orar. Tem que gastar tempo a buscar a Deus. A Bíblia fala que Jesus saía para orar nos lugares desertos. Jesus, depois da multiplicação, subiu um monte para orar. Orou toda a noite. O que Jesus estava a falar? O que Jesus estava a dizer? Se Jesus orasse, você orasse como Jesus, você ia ficar toda a noite a orar sozinho. Não tem pastor, não tem grupo de louvor, não tem ninguém. Está sozinho a orar. Será que você ia conseguir orar? Então, nós começamos a ver agora por que a tua vida espiritual ela tem ido para baixo. Porque a tua vida de oração ela não é constante. Ela oscila muito. Talvez a última vez que você orou foi no domingo quando você foi à igreja, ou na quarta que você foi à igreja, ou dia de semana. Aquele foi outro... Não. Tem que aprender a orar. Aprender a orar. No livro de 1 Coríntios, nós encontramos aqui outro tipo de oração. A oração em línguas. É a oração em entendimento. Aleluia. A oração em línguas e a oração em entendimento. Você vê, nós encontramos aqui outro tipo de oração. Deixa eu abrir aqui. Que muitos de nós desprezamos, mas é a oração que gera mais frutos. É a oração que gera mais frutos. Primeira de Coríntios, capítulo 14. A Bíblia diz o seguinte: segui com amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas precisamente de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Os pentecostais hoje desprezam o falar em línguas estranhas. Mas a Bíblia diz que aquele que fala em língua não fala aos homens, fala somente a Deus.
A oração em língua é a oração que produz mais frutos. Quando você vai orar em entendimento, você vai orar na carne, na mente, em entendimento, como já diz. Mas quando você ora no Espírito, a Bíblia diz que você ora bem. Está a ver? Quando você já ora no Espírito, a Bíblia diz que você está a orar bem. Mas muitos desprezam a oração em línguas. Claro que a forma como talvez algumas pessoas tratam este assunto, ou trouxeram, ou manifestam este orar em línguas, trouxe confusão no corpo de Cristo. Mas a oração em línguas, ela traz frutos. Aquele que fala em línguas, fala somente Deus. Se você é um ser espiritual e você recebeu o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Você tem que falar em línguas estranhas. Do contrário, há coisas que nós vamos duvidar. Porque veja só, a evidência de que você tem o Espírito Santo é o falar em línguas. A evidência de que você está cheio do Espírito é falar em línguas. O que estamos a dizer, um crente que não fala em línguas, este crente, há manifestações, há revelações que ele nunca terá. Há encontros que ele nunca terá. Você tem que gastar tempo a falar em línguas. Orar no Espírito. Em primeiro lugar, você está a falar em mistérios a Deus. A Bíblia diz que aquele que fala em língua fala em mistérios a Deus. Você tem que falar em línguas. Você fala em mistérios. Sabes, quando você fala em línguas, você edifica o seu próprio espírito. Você vai edificar o seu próprio espírito. Imagine você, um oleiro com barro na mão. À medida que ele mexe o pé, ele vai mexendo o pé, ele vai mexendo o pé, ele vai mexendo. Enquanto ele vai formando, ele vai mexendo. Ele está a edificar, ele está a melhorar. Enquanto ele está a mexer ali, ele está trabalhando no barro. É o que está a acontecer consigo. Você está a edificar o seu próprio espírito. Você está a fortalecer o teu próprio espírito. Quando você fala em línguas estranhas. Então, o que estamos a dizer é que se você só ora em entendimento, o teu espírito, na verdade, não está a orar bem. É como numa pista. Você tem um Ferrari e você tem um sedã, um Corolla. E o Corolla é um crente, é uma pessoa que só ora em entendimento. O de Ferrari é uma pessoa que fala em línguas. Este está a orar, é uma verdade. Mas a velocidade que esse consegue atingir e alcançar, o conforto, a segurança, a estabilidade, este aqui não vai conseguir fazer. Não vai. Não vai. Então, quando você fala em língua, você fala na língua dos anjos. Ainda que eu falasse na língua dos anjos, então, você está falando na língua correta. Você está falando na língua dos anjos, você está a orar em entendimento, você está a edificar o seu próprio espírito, você está a falar diretamente a Deus. Você ora bem. Quando você ora em línguas, você edifica o seu próprio espírito, você se torna ousado. Há insights, há coisas que você vai falando em línguas, você vai percebendo dentro de si. Há coisas que estão dentro do seu espírito que Deus já colocou lá. Que quando você fala em línguas, você consegue acessar mistérios. Há mistérios espirituais que você acessa quando você fala em línguas. Mistérios espirituais que Deus já colocou no seu espírito. Mistérios espirituais que estão no ar. Você acessa quando você fala em línguas. Há discernimentos que você tem, não só da palavra, mas discernimentos espirituais que você acessa quando você fala em línguas. É por isso que no versículo 18, Paulo vai dizer: eu dou graças a Deus que eu falo em língua mais que vocês todos. Você está a ver? Paulo falava em línguas.
Paulo gastava tempo em falar em línguas. Para ele poder dizer que eu falo em língua mais que vocês todos, quer dizer que ele gastava tempo a falar em línguas. Falava em língua a tomar banho. Falava em línguas quando estava a cozinhar alguma coisa, estava a vestir. Sozinho estava ali a falar em línguas, em mistérios a Deus. Xalabragados, requebrodialaba, deril. Sabe? Ele gastava tempo, ele estava a falar em línguas. Ele edificava o seu próprio espírito. É por isso que você tem que falar em línguas. Falar em línguas estranhas. Tem que falar em línguas estranhas. Gastar tempo. Orar, muito pouco entendimento. Veja só o quão falar em língua é importante. Para além de você edificar o seu próprio espírito, a Bíblia diz que o teu espírito ora bem. Ora bem. Você está a orar bem. Você ora 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 bem. Aleluia. Aleluia. No versículo 14 diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Você está a ver? Se eu orar em línguas estranhas, meu espírito ora bem. Você está a ver agora que, quando se trata de falar em línguas, a Bíblia diz que você está a orar bem. Você agora está a orar bem. Você está a orar à vontade de Deus. O teu fruto fica sem entendimento. Você não consegue entender. Mas você está a orar bem. O Espírito está a orar através da sua boca. O teu Espírito está a orar bem. São línguas espirituais. Não são línguas, assim como nós aqui na Terra. Nós temos a nossa língua, aqui no Brasil nós falamos português. Você cruzar a fronteira, aqui os nossos irmãos próximos falam em inglês. É a língua deles. Você cruza a fronteira, você vai para os países vizinhos, você vai falar espanhol. Eles falam na sua própria língua, a língua terrestre. Mas porque você é um ser espiritual, você foi batizado pelo Espírito de Deus. Você tem a natureza de Deus que foi comunicada a ti. Se você não sabe o que eu estou a falar, veja o vídeo anterior. Veja o vídeo anterior. Onde eu falo o que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo. Você sabe o que aconteceu contigo. A natureza de Deus foi comunicada assim. Agora você ora bem. Você está a orar na língua espiritual. Você foi batizado. Você vê um bebê, ele vai aprender a falar a língua materna. A língua materna pode ser português, pode ser, se for africano como eu, pode ser a língua local, se é a xangana. Os sul-africanos têm o Zulu. Os angolanos têm a sua própria língua. Mas você vê que ele vai aprendendo até formar as suas próprias palavras. O que talvez pode ser estranho. Assim também é quando você é batizado no Espírito. Você fala como bebê. Você pode orar como bebê. Mas você tem que continuar a orar. Até o Espírito Santo trocar. Há coisas que você não consegue dizer em entendimento. Há coisas que estão no teu coração que você não consegue verbalizar. Então você ora em línguas. Você ora no Espírito. Você verbaliza aquilo na tua linguagem espiritual. Você verbaliza. Porque você não vai me dizer, eu estou a orar desde manhã até agora, que são 19 horas, quase 20 horas. E você está a orar em entendimento. As tuas palavras terão acabado há muito tempo, o dicionário acabou há muito tempo, a gramática acabou há muito tempo. Você está cansado, agora você está a pensar outras coisas. O que você está a dizer a Deus num silêncio, em quatro paredes? Sozinho. Acabaram as palavras. Agora eu falo em línguas estranhas. Porque quando você fala em línguas estranhas, você consegue orar por mais tempo. Você fala em entendimento. Você está a compreender o que eu estou a falar? É importante você ser batizado e falar em línguas estranhas. É importante você ser batizado e falar em línguas estranhas.
Mas a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, a tua mente fica sem frutos. O que quer dizer que, porque você não entende, a tua mente pode vagar, pode ir para outros lugares. É por isso que Paulo vai dizer depois, o que eu farei? Veja só como é que ele traz a estrutura. Ele diz, orarei em entendimento, orarei no espírito, mas também orarei em entendimento. Você está vendo que a forma correta de orar não é orar em entendimento. É primeiro orar em espírito, depois orar em entendimento. Por que nós oramos em entendimento? Porque ficamos sem fruto. Então, orarei em espírito, depois orarei em entendimento. Eu falo em línguas, depois eu falo na minha própria língua terrestre. Depois diz, o que eu farei? Cantarei em espírito, depois cantarei em espírito, depois cantarei em entendimento. Ou seja, você vai começar a se moldear a Deus. Você começar a se moldia, vai buscando, depois você também canta em entendimento. Se você desprezar a oração em línguas, primeiro você está a desprezar um dom do Espírito. Há muitos que dizem que eu amo o Espírito Santo, mas você despreza os seus dons. Que amor é esse? Você acredita em Deus, você não acredita no falar em línguas. Há um problema contigo. Porque você ama o Novo Testamento. Mas aquele que escreveu a maior parte dos livros, ou quase que todo o Testamento, quer dizer que eu falo mais em línguas que vocês todos. Eu falo mais em língua que vocês todos. Está a ver como as coisas são? Ele diz que eu falo mais em língua que vocês todos. Então, se você está a dizer que eu amo a Deus, eu amo o Espírito Santo, eu quero ter encontros com Ele, orarei em espírito, depois orarei em entendimento. Orar. O que é a oração? A oração é uma plataforma onde nós comunicamos os nossos desejos, necessidade e expressamos a nossa vontade a Deus. Nós expressamos a nossa vontade a Deus. Deus nos deu o que é... O que Deus nos deu? Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, eu não sou obrigado a orar. Deus está à espera que eu comunique a Ele. Que eu ore, que eu busque a presença dEle. Deus está à espera que eu use deste livre-arbítrio para falar com Ele. Quer dizer que eu posso viver a vida toda sem falar com Deus. Porque Ele me deu o livre-arbítrio. Então, Ele criou uma plataforma, oração, para eu falar com Ele. A Bíblia diz que quando orares, fecha a porta do teu quarto. Fala com teu Deus que está em oculto. E o teu Deus que está em oculto vai te recompensar publicamente. Fala com teu Deus que está em oculto quando orares. Quando Deus espera que você tome a decisão de orar. Tome a decisão de orar. É uma decisão que você tem que tomar. A oração efetiva é a oração em línguas. Quando você vai orar, muitos de nós temos já a forma ou desejo ou compreensão de que eu vou a Deus para exprimir os meus problemas. Sim, esse é um tipo de oração que você pode fazer, já que é falar com Deus, não é? Você vai contar a Deus, Senhor, eu estou a sofrer disto, Mas esse level ainda é um pouco baixo. Muito baixo. A oração correta
Apesar de você querer verbalizar as suas emoções, é falar a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Ore o que está escrito. A oração de declaração, a oração da palavra de Deus, confissão da palavra de Deus com fé. Esse é um tipo de oração. É um tipo de oração. Quando você vai dizer, eu habito nos esconderijos, por exemplo, a Bíblia diz, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Deus omnipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você vai orar, seja que você está a orar por proteção ou alguma coisa, agora você já não vai dizer, Senhor, eu estou a sofrer, eu estou a passar maus bocados, eu já não aguento essa situação, Senhor, as pessoas me fazem mal, tudo que eu faço não dá certo, eu já não aguento, você chorou. Ah, Senhor, me ajuda. E você vai chorar. Você está a expressar as suas emoções. Você está a expressar aquele medo, aquela aflição. Mas um crente com compreensão da palavra de Deus, apesar da dor, eu habito no lugar secreto. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra de Deus onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. Eu não tenho medo de nada. Eu nunca sou aflito, nunca sou afligido, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra de Deus onipotente eu descanso, eu estou protegido. Eu nunca estou em desvantagem. 1000 hão de cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não sou atingido, porque eu estou debaixo da sombra do Deus omnipotente. Para me atingirem, tem que ser atingido Deus primeiro, porque é Ele que me guarda. Toda seta que voe de dia ou de noite nunca vai me atingir. Nunca vai me atingir. Aos seus anjos, o Senhor dá a ordem a meu respeito para me guardarem. Eu estou guardado por milhares e milhares de anjos. Os anjos de Deus, os anjos de Deus estão ao meu redor, estão acampados ao meu redor para me proteger. O exército de Deus, o exército angelical de Deus, eles estão ao meu redor, eles são o meu exército para me guardarem, em nome de Jesus Cristo. Você agora está a orar a palavra de Deus. Toda ferramenta preparada contra a minha família, toda ferramenta preparada contra a minha vida, contra a vida da minha família, contra os meus filhos, não vai prosperar. Não vai. Você está a orar a palavra de Deus. Quando nós falamos de seta, toda seta que voa de dia ou de noite, não é um pau com uma ponta de ferro, de aço, que alguém dispara contra a sua vida. Não, são palavras. Quando alguém diz, olha para a tua vida, e diz, tu não vais conseguir. José, você nunca será nada. Você é um idiota. Você é X. São palavras, são flechas que são lançadas contra a tua vida. Quando essas flechas chegam na tua vida, encontram que você não edificou um muro, elas te atingem. E você do nada começa a ver, eu já não consigo atingir, eu já não consigo fazer. Eu até era feliz. É por isso que você tem que se levantar, declarar a palavra de Deus. Assim como são muros, como são altos os muros que cercam Jerusalém, assim Deus guarda a Jocelyn, a minha família. Quando aquela palavra chega, encontra um muro de proteção. Aquela palavra, ela é frustrada, aquela seta é frustrada, ela volta para quem enviou. A Bíblia diz que o Senhor entregará os meus inimigos que se levantarem contra mim por um caminho. Sairão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão diante de mim. O Senhor entregará feridos diante de mim. Quer dizer que quando alguém se levanta contra ti, encontra aquela palavra que você já declarou, que os teus inimigos serão feridos diante de ti. Quer dizer que ele até pode tentar, mas ele será frustrado. Ele será frustrado porque você está a declarar a palavra de Deus. Você está a falar o que Deus está a falar. Quando
O país, a situação econômica, financeira do país não está bom. Mas e as pessoas estão a reclamar da situação. E você no lugar secreto, você está a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem supre as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. É Ele que me dá força para adquirir riqueza. Eu sou bendito no campo e na cidade. Não há tempo ou estação do ano que eu estou em crise. Eu nunca estou em crise porque o céu não está em crise. O Senhor abre o seu melhor tesouro, o céu, derrama chuva sobre a minha terra. Eu sempre estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Eu estou a declarar a palavra de Deus para a minha vida. Quando a crise se levanta, quando a pobreza vem, quando outras pessoas dizem que você será pobre, encontra na tua vida aquela palavra que diz que o Senhor supre a minha necessidade. Aquela palavra que diz que você será pobre nunca se manifesta. Encontra na tua vida a palavra que diz, o Senhor é o teu Deus, abre o seu melhor tesouro, os céus derrama chuva sobre a tua terra, que diz que você não tomará, você emprestará a muita gente, mas porém você não tomará emprestado. Encontra aquela palavra na tua vida e você diz glória a Deus, porque você não consegue, você não vive de empréstimo em empréstimo, você nunca toma emprestado, você nunca está em dívida, nem com o Estado, nem com as pessoas, nem com agiotas, nem com ninguém, porque a palavra de Deus diz que você emprestará a muita gente, mas você nunca tomará emprestado. A palavra de Deus tem que estar viva na tua vida. Ele disse a Josué, esta palavra não pode sair da tua boca. Essa é a oração da palavra de Deus. Oração das Escrituras com fé, declarar. Aí o que eu faço? Eu declaro a palavra e eu falo em línguas estranhas. Eu não digo mais. Por quê? Porque você agora se tornou um crente. Oh Deus, meu marido me deixou, ele não gosta mais de mim. Meu marido, ele tem uma amante. Não. Tudo que Deus faz é perfeito na minha vida. Eu declaro que eu e minha família estaremos em pé. Em nome de Jesus Cristo. Toda mulher que se levantou de dia ou de noite para destruir a minha vida, o meu casamento, não vai prosperar. Está escrito que esta é a minha herança nos santos. Está escrito. Está escrito. Você está vendo? Essa é a oração que Jesus usou quando ele foi tentado no livro de Mateus capítulo 4. O diabo veio e disse, olha, se você tem fome, Jesus, você é todo poderoso, transforma essas pedras. Nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em momento algum, ele disse, Satanás, é porque você está fazendo isso? Satanás, deixa-me em paz. Satanás vai embora. Não. Ele usou a palavra de Deus. A palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele foi usar a palavra de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus tem que estar próxima na tua boca. Uma pessoa que só ora as emoções, meu amado, você não está a orar ainda. Uma pessoa que só ora em entendimento, meu amado, você não está. Você tem que desenvolver ao ponto de você pegar na palavra de Deus, pegar na tua situação, você misturar aquilo, como fosse lodo. Quando Jesus cuspiu, formou lodo. Ele juntou a palavra, a terra, colocou no olho e disse, agora vai lavar o rosto. É o que você tem que fazer. Pega na palavra de Deus, pega naquele problema, você usa a palavra de Deus. O que está escrito acerca deste assunto na palavra de Deus? Agora eu vou orar aquela palavra de Deus. Eu nunca estou por baixo, eu me recuso a estar por baixo. Eu estou sempre por cima. Eu estou sempre por cima. A palavra de Deus na minha vida é verdadeira. A palavra de Deus na minha vida é verdadeira. Eu nunca estou desanimado, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu me revisto toda a armadura de Deus para que eu possa estar firme contra toda a astuta do diabo. Eu não luto contra a pessoa, todo o espírito por detrás da mulher que está a tentar o meu marido, todo o espírito por detrás do homem que está a tentar a minha esposa, todo o espírito por detrás da pessoa que está a tentar me causar mal. Eu falo contra ti em nome de Jesus Cristo. Dobra o joelho agora em nome de Jesus Cristo. Está escrito, Satanás, que o nome de Jesus, todo joelho se dobra
Eu não fico a chorar, me dói aqui, porque eu vou morrer, daqui a 1 ano não estarei vivo. Eu digo ao câncer, ao nome de Jesus, dobro o joelho, eu digo a esta enfermidade, a esta doença, ouça a voz de Deus, dobra o seu joelho, sai do meu corpo, eu não estou mais doente, porque Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu oro a palavra de Deus, eu falo a palavra de Deus. E eu falo em línguas. Shabagada. Você está a orar. É isso que a Bíblia fala de oração. É isso que é oração. É isso que é oração. E eu agradeço a Deus. Eu faço oração de agradecimento. Você está vendo? Eu estou trazendo definições para você compreender. Trago a oração agora de agradecimento. Pai, eu te agradeço em todas as coisas. Oração de agradecimento. Eu louvo a Deus com hinos de louvor. Eu danço na presença de Deus. O que eu faço? Eu estou a trazer a oração de agradecimento a Deus. A oração de agradecimento. A oração de agradecimento. Existem vários tipos de oração. Várias formas de orar. Então você tem que aprender a orar. 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 Porque alguma vez você não vai ter o que dizer a Deus. Mas você vai orar em língua. Você tem que orar. Eu não tenho que pensar para orar em língua. Não tenho que adivinhar. Não. Eu abro a boca e começo a falar. Assim, quando eu estou a falar com alguém, eu vou falar agora com o Lucas quando acabar o programa. Eu não tenho que pensar. Não, eu abro a boca e eu falo. Quando você ora em espírito, também abre a boca e fala. Até se tornar normal. Por isso que eu disse, vamos ver aqui os programas anteriores, episódios anteriores. Você se tornou uma nova criatura. Todas essas coisas espirituais que eu estou a falar são novas para ti. Você tem que aprender, torná-las natural na sua vida. Aí, você tem a oração de agradecimento, onde você agradece a Deus. Louva a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Louva a Deus por aquilo que Ele já fez. Você acabou de orar, você agradece a Deus. Alguma vez você faz oração de agradecimento apenas? Eu agradeço a Deus, te louvo, Senhor amado. Porque isso tudo... Talvez Jesus chegou no túmulo, ali onde onde haviam enterrado Lázaro, não tinha outras pessoas. Jesus fez a oração de agradecimento. Pai, eu te louvo e te agradeço. Talvez Jesus... Talvez como ele aplica agora. Pai, eu te louvo e te agradeço porque tu sempre me ouves. Ele faz a oração de agradecimento. Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Ele não chegou no túmulo e começou, Senhor, meu Deus. Não. Pai, eu te agradeço. Ele agradeceu a Deus. Algumas vezes você, diante de situações, agradece a Deus. Nem sempre você tem que... Não, agradece a Deus. A Bíblia nos mostra que existem várias formas de orar. Então você tem que engajar. Você tem que conhecer. Como é que eu vou aprender a orar? A primeira forma de orar é você orar como ora o teu pastor. Sim. Os bebês falam como falam os pais. Observa uma criança. Você quer saber como os pais falam? Óbvio como as crianças falam. Se as crianças começam a falar palavrões, ouvem de alguém, dos pais. Se as crianças falam educação educada, você vê que elas copiam o pai. Assim você também tem que aprender do seu pastor, do seu líder espiritual. Como é que ele ora? Você começa a aprender, você começa a orar como ora ele. Por isso você tem que ter um pastor, um líder espiritual, um mentor, alguém que te ensina as coisas espirituais. Essas coisas espirituais precisam ser ensinadas. Você não aprende do dia para a noite. Não. Você precisa ser ensinado. Você ter um mentor, um líder espiritual, um pastor, que vai dizer, que você vai aprender dele. Paulo, quando se converteu, foi sentar com os apóstolos 3 anos. Foi sentar com os apóstolos 3 anos. Você está a compreender o que eu estou a falar? Ele foi sentar com os apóstolos durante 3 anos. E quando ele senta com os apóstolos, ele vai aprender as coisas espirituais. As coisas espirituais são ensinadas, meu amado. São ensinadas. Não fica só a ver vídeos aí, a pensar que você é expert. Não. Há uma graça que é transferida quando você assiste, quando você acompanha. Isso é verdade.
há uma graça que é transferida. Quando você acompanha muito um homem de Deus, a graça, a unção também começa a manifestar na sua vida. Eu não quero entrar neste tema agora, mas é uma verdade. Mas você precisa ter um contato. É verdade. Você precisa de aprender. Aprender. Você precisa ter um pastor, um mentor, um líder espiritual. Você pode ter até dois. Que um vai te dar uma direção numa área, outro vai te dar outra direção noutra área. Onde você segue as coisas de Deus. Este tema aqui é tão polêmico, não só no Brasil, assim como no mundo todo, sobre finanças. Você compreender segredos espirituais financeiros para você prosperar, para você avançar. Porque se você se limitar a ouvir o que as pessoas estão a dizer, você vai afogar como Pedro. Você vai afogar. Vai esquecer o que é mais importante. Eu disse, se você orar e não duvidar em seu coração, você vê, a oração, tudo na tua vida que você faz tem que começar com oração. Tudo que você faz na tua vida tem que começar com oração. Com oração. A palavra vai gerar fé. A oração vai gerar relacionamento. A palavra vai gerar fé. A oração gera relacionamento. Intimidade nasce na oração. Intimidade nasce na oração. Se você quer ter intimidade com Deus, começa por orar. Ora. Junte-se. Nós na terça-feira temos agora culto de oração. Junte-se, começa a orar. Ora. E você ainda tem a facilidade, porque nós quando oramos, colocamos o ponto de oração, ainda damos espaço para você repetir aquilo que estamos a dizer, para você aprender a orar. Para você aprender a oração de intercessão. Você quer aprender a intercessão? Assiste os nossos cultos. Intercessão, fazer batalhas espirituais. Engajar em batalhas espirituais. Assiste os cultos. Estão aí disponíveis. Você pode ir aqui no nosso canal, programa Ter Romper. Assiste. Sabe, aprender a interceder. Aprender a fazer batalha espiritual. Lutar até vencer, prevalecer em oração. Há coisas na tua vida que nunca vão se manifestar se você não aprender a engajar. Segredos da oração. Paulo disse no livro de Efésios capítulo 6, versículo 18. Versículo 18 diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito. Você está a ver? Orar no Espírito. Existe também a oração aonde o Espírito Santo ora através da sua boca, com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8. Com gemidos inexprimíveis. Muita gente não entende. Algumas vezes você está a orar. Está a orar durante algum tempo. E de repente você não consegue, você não verbaliza mais nada. Você começa a gemer. Às vezes você chora, são gemidos. São gemidos. Às vezes você para, a pessoa está manifestando, não é demônio. São gemidos do Espírito. Agora o Espírito está a orar através de ti. Você orou até um certo tempo, o Espírito Santo disse, não, agora espera, eu que vou orar. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, gemidos espirituais. O Espírito agora está a orar com gemidos. Você está a orar. Você não expressa mais palavras. Já não é a tua língua espiritual. Já não é o teu Espírito que está a orar, mas o Espírito Santo. Ele próprio. Ele próprio agora está a orar. Através da sua boca, você só abrir a boca, são gemidos inexprimíveis. Você não consegue discernir, não saber o que está acontecendo. Você não consegue parar de gemer.
Você consegue parar de gemer, você está a orar, são gemidos, mas alguém precisa te ensinar isso. Alguém precisa te ensinar o que está a acontecer contigo. Gemidos inexprimíveis. Aleluia. Você está a aprender alguma coisa? Está a aprender alguma coisa? Gemidos inexprimíveis. Há vários tipos de oração, conforme eu falei no início. Mas eu quero te pedir, em nome de Jesus, nós precisamos das suas ofertas, da sua semente para continuar a difundir o Evangelho, a ir a mais lugares, a fazer mais para Jesus Cristo. E nós contamos consigo. Se você está aqui no Brasil, os dados do Banco do Brasil, dê o seu melhor a Deus. Não olhe para o seu bolso, dê o seu melhor a Deus. Se você está a aprender de nós, se você está a aprender alguma coisa, dê o seu melhor a Deus. Se você está em Moçambique, os dados estão aqui na tela, seja o Standard Bank ou o M-Pesa. Se você está em algum lugar da Europa, use o Wise, faça o scan desse QR Code que está aí para você dar o seu melhor. Semeie e dê o seu melhor para que possamos fazer mais, para que possamos fazer melhor, para que possamos ir a mais lugares, para que possamos fazer melhor para Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir para que você dê o seu melhor. Os dados estão no chat e nós já vamos continuar. Em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Agora que você já semeou, deixa-me trazer isso para si. Entrega a sua vida a Jesus. Jesus está a caminho, Jesus está às portas. E se você negligenciar, você perder esta oportunidade. Quando o teu corpo morrer, o teu espírito vai ser lançado no inferno. Jesus disse, olha, não tenha medo daqueles que vos tiram a vida, tenha medo daquele que mesmo depois de morto, ainda pode fazer alguma coisa. Se você chegar no inferno, você não terá mais contato com a vida. Então, hoje você tem a oportunidade de tomar a tua decisão. A Bíblia diz que com a tua boca confessares, o teu coração crer, você será salvo. Não somos salvos por praticar boas obras. Não. Não somos salvos por gostar das pessoas e nunca fazer maldade. Somos salvos quando aceitamos o nosso Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Se você deseja aceitar a Jesus, feche os teus olhos agora. Diga, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. E nesta noite eu tomo a decisão de aceitar como meu único Senhor e Salvador. A partir de hoje, Senhor, venha morar em mim e em meu coração. Escreva meu nome no livro da vida, apaga meu nome no livro da morte. Senhor, hoje eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. Reconheço, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. Tu morreste pelos meus pecados e Tu ressuscitaste ao terceiro dia. E com Teu sangue precioso Tu me compraste. Obrigado, Jesus. Amém. É só isso. Se você aceitou a Jesus, agora sim nós somos irmãos em Cristo. Começa a aprender a dar os seus primeiros passos. Você pode ver os nossos vídeos anteriores, tem muito material, muita informação, muito conteúdo aqui que vai te ajudar. Quero te convidar, participe dos nossos cultos às terças-feiras, às 9 horas, aqui horário de Brasília, meia-noite em Moçambique. Você pode assistir ao horário que te for melhor. Cresça espiritualmente, e Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. O nosso próximo programa está marcado já agora para quarta-feira. Assista, compartilhe, dê um like. Se essa mensagem te abençoa, se você for abençoado, dê um like, subscreva, compartilhe, deixe um comentário, para que possamos alcançar mais, para que possamos fazer mais e fazer melhor. Que o Senhor te possa abençoar, que você possa aprender a orar. Em nome de Jesus Cristo. Não percam o mover de Deus. Aprenda conosco a orar. Aprenda conosco. Nós vamos organizar uma conferência de oração, só de oração. Quando você vir o cartaz, subscreva. Inscreva-te para participar deste evento. Conferência de oração, você não pode perder. Vai ser uma bênção. Conferência de oração. Mas venha preparado para orar. Você há de ver paralíticos de andar, cegos já ver. Você há de ter encontros sobrenaturais. Não perca. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Shalom.